Boa tarde a todos. Obrigado, Nancy, ao Senge em geral, por ter me convidado. Como a Nancy comentou, a ideia é fazer uma apresentação rápida. Eu preparei alguns slides só para me guiar, porque eu não consigo falar sem ter algum apoio, né? Eu achei interessante, até para não esquecer. Eu levei um bom tempo para pensar o que eu iria falar, tá? Espero que atenda às expectativas de vocês. Minha ideia é apresentar realmente como foi o desafio do Senge, o que me levou à engenharia, o que eu fiz, quais foram as dúvidas que eu tive. Então, eu vou cuidar muito para não ter a pretensão de dar conselho, tá? E sim comentar algumas coisas que eu fui percebendo com o tempo, como a Nancy também já comentou. Talvez dois pontos bastante importantes para começar, antes de mostrar os slides eu mostro rapidamente. Eu vou pegar o gancho que a Nancy falou. Primeiro, sobre a qualificação, eu não tenho dúvida, e cada vez me convenço mais, que das mistificações que existe, que nós temos dificuldade de qualificação no Brasil e dificuldade de mão de obra. Eu tenho, pela minha experiência, assim, eu tenho convicção de que nossas faculdades são das melhores, tanto por ter tido a oportunidade de ir para o exterior, ver o pessoal trabalhando no exterior, e outra mistificação é que, eventualmente, a gente não trabalha muito. Tá? Eu já me convenci, assim, há muito tempo, que quem se forma aqui no Brasil, uma faculdade normal, regular, não tem dificuldade em lugar nenhum do mundo. A gente trabalha aqui no Brasil mais do que a média, eu diria, dos outros países. E o que falta para nós, em geral, é uma coisa que eu descobri quase 20 anos depois de estar trabalhando. Talvez vocês estando tendo essa oportunidade de vislumbrar agora. É outra coisa que a Nancy comentou antes. Nós temos dificuldade de gerenciar, de administrar o conhecimento muito grande. Tá? Então, talvez esse seja o mote da minha apresentação e vou procurar ser objetivo e botar alguns mais questionamentos e, como eu falei, cuidar para não tentar ter a pretensão de dar resposta. Então, seria o tema que nos foi proposto, contexto profissional e qualificação, um olhar para o futuro no mundo do trabalho. Então, aqui rapidamente a minha formação, acho que o primeiro ponto, a gente tem oportunidades muito boas aqui no Brasil em termos de formação. Eu sou engenheiro químico, fiz o curso de processamento petroquímico pela Petroquis, da Petrobras e tal, fiz engenharia de segurança e o ano passado terminei o mestrado em engenharia. Eu achei interessante, levei muito tempo, né? Hoje as novas gerações fazem mestrado muito mais cedo. Eu terminei o meu mestrado com 58 anos. Né? Então, acho que hoje em dia é uma coisa importante. Trabalhei basicamente na petroquímica, mas foram 18 anos, não sei se todo mundo conhece, antigamente o que hoje é Braskem, já foi Copesul, a Ipiranga faz parte, e hoje é Braskem, mas eu trabalhei em 3 épocas diferentes. No total, 18 anos, trabalhei na Gerdau, na área corporativa, 3 anos, e trabalhei com consultoria em áreas intermediárias, em momentos intermediários, alguns anos, e hoje trabalho com consultoria também. Tive uma experiência de 16 meses na Alemanha, 3 meses na Itália, trabalhando no projeto pela Ipiranga, e como gerente corporativo da Gerdau na área de meio ambiente. Ou seja, eu acho que é interessante o seguinte: primeiro, com a formação que a gente tem, sem fazer grandes esforços extremos, a gente consegue ter uma boa qualificação e trabalhar em qualquer empresa. Eu não me considero que sou mais do que qualquer um dos colegas que trabalharam comigo. Alguns pontos que eu botei aqui para provocar assim, para vocês que estão começando, os caminhos que existem enquanto a gente vai se desenvolvendo e os desafios e os cuidados que tem que ter. Como eu comentei, eu não pretendo dizer o que é certo e o que é errado, mas dependendo do que a gente pensar, a gente vai escolher caminhos diferentes na vida e não vai ter como saber se foi bom ou se foi ruim, a gente só vai ter uma experiência. Né? Mas é bom saber quais são as opções. Uma das alternativas que tem, então, é a comparação entre a carreira gerencial e técnica. Resumidamente, assim, quando tu entra numa empresa, tu entra na carreira gerencial, em geral, tu vai ter um status um pouco melhor, uma remuneração um pouco melhor, né? E uma dependência da empresa um pouco maior. Né? Se tu for para uma coisa mais técnica, tu vai ter mais possibilidades de trabalhar em diversos locais posteriormente. Eu digo isso porque eu tive a oportunidade de fazer as duas coisas. Eu
felizmente tive uma formação técnica muito boa, depois fiz um período, uma função gerencial, e estou terminando, voltei como técnico. Tá? Durante um tempo muito grande da minha carreira, eu achava que era importante ser gerente. Tá? Isso é uma opção, uma coisa interessante, é até bom ter experiência gerencial. Mas a parte técnica, o conhecimento técnico, a fundamentação, te dá maior independência. Tá? Então, quero dizer com isso, eu trabalhei durante 15 anos, vamos dizer assim, genericamente como técnico, 15 anos como gerencial, e hoje eu trabalho, tive que retomar a parte técnica para poder trabalhar por conta. Hoje eu sou um gerente de mim mesmo, vamos dizer assim, né? A empresa sou eu. Tá? Mas então, o conhecimento técnico é muito importante, então nunca desconsiderem esse ponto. O que me levou a escolher a carreira? Olha, foi muito simples, na verdade eu não tive nenhuma... eu parti do princípio que o que eu tinha que fazer bem feito. E o que eu sabia fazer era gostar de química e matemática, daí naturalmente fui para a área de engenharia. Engenharia química porque eu tive um professor muito bom. E eu, na época, hoje eu acho que a gente, sempre muda, né, a sociedade, mas pela minha formação, pela minha família, eu tinha aquela visão da estabilidade, que eu queria ter um emprego. Eu digo isso por causa que até hoje eu tenho dúvida. Essa é uma das decisões que eu tive na época, né? Entre eu vou tentar fazer alguma coisa ou vou ser um empregado. Né? Isso é uma decisão fundamental na vida de cada um. Né? Cada um tem vantagens e desvantagens. O emprego te dá uma estabilidade, tu consegue projetar, e pode em algum momento causar uma frustração, porque tu não consegue fazer tudo o que tu gostaria como empregado. Tá? Tem um negócio, e por outro lado, no emprego tu aprende muito, né? Tu vai acumulando um conhecimento. Então tu pode começar a acumular, e lá para as tantas ver que aquilo lá não está ficando para ti. É o que eu senti depois de muitos anos. Tudo que eu fazia não ficava para mim, ficava para as empresas. Né? Tudo que eu estruturava, tudo que eu desenvolvia, os programas. Quando eu saí, eu comecei do zero praticamente, cada uma das coisas que eu fazia. Por outro lado, se tu trabalhar por conta, tu tem uma insegurança muito grande, mas tem um campo enorme, né, para crescer. Então, de novo, como eu falei, não acho que tem um certo ou errado. Eu fui direcionado para ser empregado inicialmente e depois senti o desafio de tentar trabalhar por conta. Nesse período que eu comentei ali de 30 e poucos anos de trabalho, eu saí 2 vezes das empresas. Saí, não deu certo. Né? Não consegui me sustentar, na verdade, durante um ano. Daí voltei para o trabalho. Aí saí de novo. E daí eu me dei conta, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, por que eu tive dificuldade a primeira vez de sair. Porque quando tu começa a trabalhar como empregado, tu não pensa nas ligações necessárias para trabalhar por conta própria. Eu sempre digo assim que quando eu saí do emprego, eu considerava que eu conhecia 10 mil pessoas. Né? Estou um número assim, de todas as empresas que eu trabalhava, interagia. Quando eu saí, me dei conta que as 10 mil trabalhavam praticamente no mesmo lugar. Ou seja, para eu trabalhar por conta, não me ajudava isso. Porque todas estavam no mesmo lugar, eram as empresas dessas que eu trabalhei, as petroquímicas, a siderurgia. Quando tu está da sociedade, daquelas 10 mil pessoas, só 3 ou 4 importavam para mim como referência. Tá? Então, é um dos pontos que a gente vai ressaltar depois, a importância dos contatos. Né? No último período que eu estive na empresa, eu praticamente trabalhei com 2 focos. Voltar à atividade profissional e refazer todas as ligações de contatos com pessoas, abrir mercado, não é mercado, não é no sentido de mercado, assim, mas sim abrir oportunidades, né? Com outras pessoas, outros colegas, outras opções que haveria mais para frente. Quanto à importância da qualificação profissional para o mundo de trabalho, para mim elas agregam 3 coisas. Primeiro, te dá mais confiança. Por que isso? Porque enquanto tu não conhece, tu tem a impressão que é uma coisa inalcançável. O exemplo que eu dou assim, é a minha experiência internacional. Eu consegui ir para o exterior a primeira vez que eu saí, foi um desafio grande sair da empresa para ir para o exterior para voltar desempregado depois. Mas eu dizia assim, se eu não for uma vez para o exterior, eu sempre vou ficar frustrado que eu nunca fui para o exterior. Aí eu dei um jeito de ir, fiquei 1 ano fora. Se me perguntar, tecnicamente eu melhorei muito, eu diria que não. Eu não vou dizer que eu trouxe um conhecimento lá fora, eu trouxe uma experiência, assim, de ver até que o pessoal lá fora não é mais do que nós aqui dentro. Tá?
Fora o fato de ser mais organizado. Eu estive na Alemanha, então eu sou mais organizado, a parte de gestão. Mas então te dá um pouco mais de confiança, te dá mais alternativas profissionais, porque tu começa a ter coragem de entrar em outros campos, e eu salientei aqui a rede de contatos. Né? Cada vez que tu participa de alguma atividade, de um programa, tu acaba, 2 ou 3 pessoas, tu vai encontrar nos próximos anos. Tá? O que me levou a qualificar para essa área as dificuldades para se inserir no mercado de trabalho? Aqui eu peguei e botei 2 palavrinhas para representar assim, que eu tento colocar assim como dificuldade no mercado de trabalho. É esse dilema entre ser independente e ser empregado. Isso é uma coisa que sempre permeia nas dificuldades, porque quando tu está numa empresa, tu tem que ter um alinhamento corporativo, alinhamento com a cultura, alinhamento com as ideias, com a forma de trabalho. E tu, como pessoa, tu tem as tuas convicções também. Então isso aí muitas vezes causa um conflito, que é uma coisa importante a pessoa pensar. Tá? Pensar antes, porque é muito chato quando chega numa situação de conflito entre o que tu acredita e o que a empresa acredita, tu tem que decidir na hora, sabendo que aquela empresa é teu único ganha-pão. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar antes. Conforme tu vai construindo a vida, se tu está construindo num lugar que te dá convicção de que tu está alinhado com o que tu acredita. Não sei se eu estou sendo claro, que isso aí, eu vou falar depois um pouquinho da questão ética, talvez. O que se espera de futuros profissionais no Rio Grande do Sul e no país. Aí eu fiz aqui uma série de palavrinhas só para tentar organizar o raciocínio. A gente fala muito de empreendedorismo e eu sempre procuro trazer assim, a visão social e pessoal, além da parte técnica. É isso que na verdade, os primeiros 20 anos eu trabalhei com técnica e depois com a parte comportamental e social. Então, quando eu boto empreendedorismo moderado pela ética, significa ser empreendedorismo, mas não sem limites. Sempre procurar, eu acho que a gente tem um papel social também, né? Que a gente faça as coisas, mas dentro de certos parâmetros éticos. Ambição com moderação. Né? Ambição quer dizer assim, a gente querer ser bom, querer ter dinheiro e tal, mas saber que tem que ter um limite para não extrapolar o que a gente consegue fazer. Gestão mais conhecimento técnico, é o que eu comentei antes. Uma não exclui a outra, a gente tem que ter conhecimento técnico, mas só o conhecimento técnico sem capacidade de gestão fica faltando alguma coisa, ou seja, tu não consegue crescer. Associação versus hierarquia, isso aí é a comparação de tu trabalhar com pessoas que se subordinam a ti ou que tu te associa. Eu mudei muito nesse aspecto, eu trabalhei sempre na empresa como hierarquia e hoje trabalho basicamente com associação com pessoas. Uma visão social adequada à visão econômica, tá? Quer dizer, a gente tem a missão de enriquecer, conseguir as coisas, mas também verificar que é bom que isso seja feito em conjunto com a sociedade como um todo. E por último, o tema, o que gera inovação na minha área de atuação. Tá? Eu sempre procuro, você pode ver que boto o igual, ou vezes, ou mal, lógica de ser técnico, né? A inovação, para mim, é atuação mais interação. O que eu quero dizer com isso? A atuação é o seguinte, se a gente pensa muito, a gente não faz nada. A gente fica pensando, faz. Então, é importante ter um momento que a gente começa a correr o risco de fazer alguma coisa nova. E, para acelerar o processo, a interação com outras pessoas é muito importante. Certo? Então, assim, tentei procurar dar umas mensagenzinhas rápidas, espero que seja útil para vocês. São coisas que eu gostaria de ter ouvido há 30 anos atrás.